Muito bom dia, pessoal. Como vocês estão? Ou muito boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando será feita a edição para que esse vídeo ele vá lá para o nosso canal Leonardo Costa, Fisioterapia Aplicada no YouTube ou no Instagram, Leonardo Ledo de Azevedo. Nós havíamos comentado ontem sobre uma paciente que, por conta de uma lesão cirúrgica no tornozelo, ela simplesmente veio durante 30 anos fazendo uma cadeia desfuncional ou adaptativa ao longo desse período de tempo, desorganizando não só a pelve, não só os ombros, a coluna vertebral de uma maneira geral, inclusive a simetria dos olhos para acompanhar a profundidade e a distância do movimento e das relações que a pessoa precisa para poder se deslocar. Então, ela também foi vítima de uma isquemia transitória aguda. Poxa, Leonardo, mas o que é uma isquemia transitória aguda? É quando nós temos como causa principal, por definição, a falta de oxigenação ou de circulação do sangue em determinada área do corpo por conta de uma tortuosidade numa determinada artéria, numa área, devido à formação de um coágulo de sangue. E esse coágulo, ele temporariamente faz com que determinada região que receba oxigenação ou fluxo de informação, sangue, ele simplesmente tenha alterações. Inclusive, nós vamos ver como causas alteração ou sintomatologia, melhor dizendo, alteração da fala, formigamento, que pode ser num determinado segmento corporal, fraqueza em braços ou fraqueza nas pernas, dores de cabeça. Essas dores elas não têm uma especificidade se é generalizado ou não, é diferente da dor de cabeça de enxaqueca, que nós somos capazes de localizar o ponto da dor. E além disso, a sensação de náuseas e o estímulo do vômito. Algumas vezes as pessoas vão ter uma sonolência muito grande e a perda da acuidade visual, como características de sintoma preditivo, 1 hora antes, mais ou menos, antes do acidente vascular propriamente dito, chamado isquemia transitória aguda. Pode ocorrer em homens ou mulheres, mas geralmente nós vamos ver pessoas em que elas têm alguns fatores, como o diabetes mellitus, ou seja, eu preciso e dependo de medicamentos para poder controlar minha diabetes. Pessoas que muitas vezes são sedentárias e que também não fazem muito o consumo ou a ingesta de água, de líquido. E o corpo, os tecidos de uma maneira geral, as vísceras, precisam de água para, de uma maneira hidratada, ter um melhor fluxo, não só de informação, com a velocidade do tecido sanguíneo em todas as áreas do corpo. Eu falo de uma maneira um pouco mais técnica, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas já ouviu o seu próprio médico explicar e falar dessa forma. Então, além das causas e sintomas, nós vamos ver em imagem de ressonância magnética uma determinada área como se fosse uma mancha. É interessante que quando se pede a tomografia, na tomografia, depois de 24 horas, que muitas vezes a isquemia transitória aguda, ela pode durar em média entre 1 hora, 1h30 no máximo, não mais do que isso, e nos piores casos até 24 horas, a tomografia não consegue localizar a área de lesão ou o nível da lesão. E sim, a ressonância magnética ela é capaz, com riqueza de detalhes, depois de 1, 2, 3 dias ou até semanas, perceber a localização da cicatriz que fica naquela área do cérebro. Se gostaram desse tema, deixem o seu like aqui pelo YouTube e vou ver qual vídeo ele coloca no algoritmo aqui dentro do card que nós temos, muitas vezes quando na fisioterapia fazemos a correção das sequelas de isquemia transitória aguda. Mas esse aí é um outro tema ao longo desse período do mês de janeiro de 2022. Um ótimo dia para cada um de vocês.